Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de Sencha Touch 2. Essa é a aula de número 3 e o assunto de hoje vai ser como que a gente pode fazer para construir a nossa primeira aplicação com o Sencha Touch 2. Na aula passada, a gente viu como é que a gente faz um Hello World com o Sencha Touch 2, mas tudo manualmente. Para quem não sabe, a Sencha ela tem uma ferramenta que já faz tudo para a gente automatizado. Então ela cria aplicação para a gente, dá para a gente fazer o empacotamento nativo, dá para a gente fazer o build, tudo por ela e tudo por linha de comando. E é isso então que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, a agenda da aula de hoje vai ser criar uma app com Sencha Command, tá? Que é o Sencha SDK Tools. A gente vai explorar a app, vai ver tudo que tem dentro dela, a gente vai executar no browser para poder testar, a gente vai compilar para produção e a gente vai compilar também para o iOS Emulator e para o Android Emulator, tá? Se você trabalha com macOS, você vai conseguir fazer para o iOS Emulator, tá? Agora, se você trabalha com Windows e Linux, a gente só consegue fazer aí para o Android. Tá? Porque o Android Emulator está disponível para todos os sistemas operacionais. Já o iOS Emulator, ele já vem quando você instala o Xcode no macOS, tá certo? E os requisitos, então, é ter o SDK do Sencha Touch 2 na sua máquina, como a gente já fez isso nas primeiras aulas, você já tem. Ter o Sencha Command, também conhecido como Sencha SDK Tools, que vocês podem fazer o download gratuitamente do site da Sencha. Eu vou mostrar onde que vocês fazem esse download, tá? Tem um App Server, um Apache, né, de exemplo, mas pode ser um outro de sua preferência também. Um editor de texto de sua preferência, eu vou usar o Sublime Text 2 ou Sublime Text, tá? Mas você pode usar bloco de notas ou a sua ideia preferida, tanto faz, tá? Um browser, aqui uma coisa muito importante que eu esqueci de falar nas aulas passadas, é que o Sencha Touch 2, ele só roda, só é executado em browsers que possuem o WebKit. Então, se você tem Mac, você pode usar o Safari também, tá? Ou você pode usar o Google Chrome, tá bom? Ele não roda no Firefox, não vai rodar no Explorer, não vai rodar em nenhum outro browser, tá? E o iOS Emulator ou o Android Emulator. Então, se você quer emular no iOS, você precisa ter um Mac, precisa ter o Xcode instalado na sua máquina, tá? E se você trabalha com Mac, Windows ou Linux, você precisa ter o SDK do Android instalado na sua máquina, precisa ter tudo configurado bonitinho para poder conseguir rodar, tá? Como esse não é o assunto dessa aula, então já vai ficar como requisito você ter tudo configurado na sua máquina, tá certo? Eu posso até fazer uma aula de como fazer toda essa instalação, mas não é o assunto principal dessa aula. E se você quiser, você pode rodar essa aplicação em algum smartphone ou tablet para testes, tá? Uma coisa que eu vou falar um pouco mais pro final, né? Se você quiser rodar essa, porque o Sencha SDK Tools, ele vai gerar o ponto app para aplicações iOS e vai gerar o ponto APK para aplicações Android. O APK dá para você colocar em um dispositivo Android, naquele modo debug lá, que você consegue testar. Já o ponto app você não vai conseguir colocar no seu iPhone, ou no seu iPod, ou no seu iPad, se você não fizer parte do programa desenvolvedor da Apple, tá? E para isso você tem que pagar $100 anuais, tá? $99 anuais. Mas aí no decorrer da aula a gente vai vendo tudo isso com mais detalhes. Tá certo? Vamos para a prática então. Aqui então eu estou com um browser aberto, eu estou com o Chrome aberto, tá? Eu estou rodando aqui no MAMP, tá? Mas vocês podem usar o AMP ou vocês podem usar o XAMPP também, tá? Uma coisa que eu fiz, um detalhe aí para quem usa Mac, por favor, ainda não façam o upgrade, o update lá para o Mountain Lion,
tá cheio de bugs em relação ao que para quem trabalha com o Cincha SDK Tools, tá? Nós estamos agora aí no começo de agosto, né, que eu tô gravando essa aula. Vamos esperar a Cincha fazer um outro release, talvez consertar todos esses bugs que acontecem no Mountain Lion. Geralmente eles fazem isso já para o próximo release, e aí sim, se você quiser, você pode fazer o update com mais tranquilidade. Eu fiz o update para o Mountain Lion e quebrou várias coisas que eu tive que consertar, tá? E tem vários bugs ainda, ok? Então aqui eu tenho o SDK do Cincha instalado na minha máquina, tá? Então eu vou abrir, essa aqui é a última versão. Como sempre, ele vai abrir a página aqui da documentação pra gente. E uma coisa muito legal aqui que a gente pode ver são esses guias, tá? O que nós vamos fazer hoje é uma versão desse guia aqui, tá certo? Então, por exemplo, tem esse guia de começando com o Cincha Touch 2, tem esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui ele foi gravado pelo Ed Spencer, que infelizmente não tá mais na Cincha, e a gente vai fazer bem parecido com isso daqui, tá certo? Então ele fala aqui, o que é o Cincha Touch, o que você vai precisar? É o SDK, que a gente já tem, e o SDK Tools. Então vocês abrem a documentação, tá? O primeiro passo é abrir a documentação, vir aqui nos guias e abrir esse primeiro, Getting Started with Touch Tool, tá certo? E aqui você vai abrir o SDK Tools, tá? Essa página aqui. E aqui, ó, a última versão, que é a versão 2, Beta 3, no caso do Mac, tá? E aí, se você usa Windows ou Linux, você pode escolher também, dependendo da plataforma que você usa, tá? Também a mesma versão, deixa eu parar isso aqui, porque não é para fazer download, tá? E para Linux também é a mesma versão, que é o 2 Beta 3. Tá certo? Então essa versão aqui é que tá dando um pau ainda no Mountain Lion. Então se você usa Mac, espere a Cincha fazer um update dessa versão aqui, o novo release para Mac antes de você fazer, tá? E aí o instalador dele é muito simples, é Next, Next, Finish, tá? Não tem segredo nenhum. Então vocês instalando isso daqui na máquina de vocês, a gente já pode começar, tá certo? E aí, qual seria a primeira coisa que a gente vai precisar fazer? Eu tô aqui no MAMP, tá? No meu servidor Apache. Eu tô com o... tá aqui aberto. Tem essa versão aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir o terminal. Tá? Deixa eu dar um... Eu vou abrir aqui o terminal e a primeira coisa que eu vou fazer, olha, eu vou digitar esse Cincha aqui só para ver se tá tudo ok, tá? Com a minha instalação. E aí ele vai mostrar um warning, vai dizer que eu tenho o Cincha Command versão 2 Beta 3, etc e tal. Isso significa que tá tudo ok na minha máquina, tá instalado certinho e a gente vai poder usar, tá? Então aqui, olha, vamos começar agora. Qual que seria o primeiro passo? A gente vai gerar uma aplicação, tá? Eu vou chamar essa aplicação, por exemplo, de blog e vou gerar ela aqui na pasta root do meu servidor Apache, tá? E eu vou entrar dentro desse diretório aqui para a gente poder gerar, tá? Eu já tenho o SDK Tools instalado na minha máquina. Então, olha, eu vou trocar de diretório para cá. Então, troquei de diretório. Tá certo? Agora eu preciso colocar um comando para poder gerar a aplicação. Eu vou até deixar aqui pra gente tá aqui no cantinho, vocês vão ver que ele vai gerar uma aplicação aqui. Então eu vou deixar mais para cá pra gente ver que ele vai gerar a pasta tudo automaticamente. O comando então é Cincha generate app. Aqui o próximo parâmetro é a gente colocar o namespace, tá? Então eu vou colocar o namespace de blog e vou gerar a aplicação aqui no root, tá? Então para poder gerar no root, eu tô dentro dessa pasta aqui. Então eu vou colocar 2 pontinhos barra, porque aí ele vai voltar um diretório, e vou colocar aqui blog, tá certo? Que aí ele vai gerar uma pasta chamada blog bem aqui.
E na hora que eu executar esse comando, ele já vai criar todas as aplicações, todos os arquivos para mim, tá? Vê que ele está gerando aqui já, tá certo? Então aqui o que a gente vai fazer agora é mudar de diretório para esse blog, tá? E se a gente for ver, tem várias coisas aqui. Vamos limpar aqui agora. Então, olha, vamos abrir vamos abrir aquela pastinha do blog, da aplicação que o SDK Tools gerou pra gente, tá certo? O que a gente pode ver aqui? A gente tem aqui o diretório app, que tem toda a estrutura MVC, tá? Do Sencha Touch 2. Então aqui a gente coloca os nossos controllers, aqui a gente coloca os nossos models, aqui a gente coloca os nossos profiles, tá? A parte do profile é, por exemplo, uma view, ela pode ser um pouco diferente quando você está no smartphone para um tablet. Então, se você quiser fazer algumas mudanças, a gente pode configurar aqui quais são os profiles que vão atender os devices com diferentes profiles que a nossa aplicação vai suportar, tá? Aqui tem a Store. A Store, se você já sabe um pouco de XJS 4, que é o que é 100% recomendado, você sabe que aqui a gente vai colocar todas as stores que vão fazer a conexão, né? Vão fazer a comunicação com um server ou com um SQLite, né? E aqui então nas views a gente coloca todas as views, tá? Antes da gente passar para cá, o que mais tem? Aqui tem os resources, que é toda a parte de CSS, que ele vai gerar os ícones, que são aqueles ícones das aplicações. Se você quiser, ele já vem com um, que é o próprio logo da Sencha, mas você pode mudar. E repare que aqui tem ó, o icon para iPad, o icon 2 vezes, etc e tal. As imagens também, vem com imagens, então você pode colocar suas imagens aqui. O loading, não tem quando você abre uma aplicação no seu smartphone, às vezes vem aquela tela de, aquele splash screen, né, que é aquela imagem que fica enquanto carrega a sua aplicação, e vem também com o logo da Sencha, tá certo? Aqui tem toda a parte de SES, se você quiser trocar o tema dele, tá? E mais coisas aqui também, mais imagens aqui também. E aqui já vem o próprio SDK do Sencha, que ele já faz a cópia pra gente. Então, diferente da aula passada, que a gente teve que montar tudo de forma manual, aqui ele já faz tudo de forma automática pra gente, tá? E aqui então tem a app, que é o arquivo principal, né? O arquivo da nossa aplicação. Aqui ele gera um outro JSON, tá? Isso aqui vai ser utilizado na hora de fazer o build. A página do index.html, tá? Que ele coloca aqui já algum CSS e aqui ele já tem um microloader. Nós vamos passar por isso também. E esse arquivo aqui, package.json, que a gente já vai ver porque que serve ele aqui, tá certo? Vamos então começar a dar uma olhada nesse app.js. Tá? Então aqui vocês viram, olha, que é quando a gente gerou aqui, ó. Aqui a gente colocou como blog o nome do nosso namespace, ele já cria aqui pra gente. Então aqui os requires, tá? Que são todos os imports que a gente está fazendo dos componentes XJS, as views que tá aqui, a main, tá? Os ícones, e aí você pode colocar todos os ícones que você quer colocar, isso aqui você pode configurar também. Aí tem um ícone para iPad, um ícone para smartphone, etc e tal. Aquela imagem de splash screen, aí dependendo da resolução do device, ele vai pegar uma imagem correspondente, tá certo? O launch, esse launch aqui é utilizado quando a gente está iniciando a aplicação, então ele é como se fosse um main, tá? Um main aí do Java, um main do C, tá certo? Um métodozinho que vai inicializar essa aplicação aqui. O que ele faz aqui, então, ele vai pegar e destruir aquele load indicator. A gente vai ver que quando a gente carrega a aplicação, ele vai ficar lá com 3 pontinhos
passando como se fosse uma imagem de loading, tá? E vai criar aqui o viewport, vai inicializar o viewport, desculpa, e também vai criar essa main que a gente já vai ver. E esse método aqui, olha, onUpdated, é chamado em caso assim, por exemplo, se você já está em produção, já está na App Store ou está no Google Play, e aí é feito um update da aplicação, e aí esse método aqui é para isso, tá? Então isso aqui é o padrão do que ele gera. Tá? E a gente pode ver isso tudo aqui, olha, na documentação tem mais coisas também que a gente pode ver. Tá certo? Então, se vocês quiserem, é só dar uma lida aqui e ver em mais detalhes. A gente vai ver isso também mais pra frente do curso, então hoje é só apenas um overview. E esse main aqui, que é a nossa view principal. O que esse main faz? Tá? Ele é apenas um tab panel, ou seja, quando a gente entra, a gente vai ver um painel com duas abas. No caso, vão ser dois botões, tá certo? Que a gente vai ver, é o modo que o SenchaTouch trabalha. A gente coloca um alias aqui para ele também, tá? O pessoal aí que está acompanhando as aulas de ActionJS 4 já sabe o que é isso daqui, tá? Eu vou explicar um pouco isso mais na próxima aula, tá certo? Os requires é a mesma coisa, ou seja, você não pode carregar esse main aqui enquanto você não tiver esses dois carinhas carregados na memória. Isso faz parte do carregamento dinâmico, tá? Do XT e do SenchaTouch, que também já tem uma aula só sobre isso lá no curso de ActionJS 4, tá? Falando nisso, deixa eu então abrir aqui a página do curso, só para explicar uma coisa para vocês. Tá, o que acontece? Deixa eu voltar aqui primeiro para a parte de SenchaTouch 2, que é o que a gente tá vendo. Tá certo? Aqui vocês podem ver que a introdução tá bem sucinta e depois a gente logo parte para aprender os componentes UI. Tá certo? Essa aqui é essa aula, tá? Que ainda não tá liberado, tô gravando ainda. E o próximo é a arquitetura da API, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês. E dos sistemas de classes também. Só que o que acontece? O SenchaTouch, ele tem parte da API dele compartilhada com o ActionJS 4. E aqui no blog também tem um curso gratuito de ActionJS 4. Então, o que eu vou pedir para vocês? Olha, toda essa parte de sistema de classes, esse módulo de sistema de classes, esse módulo do loader, o módulo de pacote de dados aqui, tá? Eu vou pedir para quem está acompanhando esse curso de SenchaTouch 2, claro que eu vou explicar isso um pouco melhor na próxima aula, vou dar uma revisão básica também, mas todas essas aulas aqui, olha, assistam, tá certo? Porque essa parte aqui é justamente compartilhada com o SenchaTouch 2, então já fica a dica aí para vocês, pessoal que fica perguntando aí quando é que vai ser a próxima aula de SenchaTouch 2, olha, vocês têm várias aulas para assistirem se vocês ainda não assistirem, tá? Tem poucas diferenças aqui que eu não vou ficar... é apenas uma diferença, né, principalmente nessa parte aqui de pacote de dados, mas todo o sistema de classe, o carregamento dinâmico, etc e tal, funciona da mesma maneira, tá? Então assistam já essas aulas, já fica como dever de casa para vocês entenderem melhor, porque eu não vou gravar essas aulas de novo, já que tem todas essas aulas aqui, tá? E aqui, olha, a gente já tem 16 horas de curso de ActionJS, então aqui vai dar aproximadamente umas 10 horas de aula, então vocês têm aí mais ou menos 10 horas de vídeo para poder assistir, tá certo? Voltando aqui, então, ele fala um pouco da configuração, que a gente vai ver melhor quando a gente estiver falando sobre os componentes mais a fundo, tá? Mas o que isso aqui basicamente faz? Aqui ele vai gerar a primeira tab, tá? Que esse aqui é o primeiro item, que tem um título de Welcome, aqui tem o ícone dele, da tab, e aqui eu tenho apenas um HTML, tá certo? É apenas um HTML. A gente já vai rodar isso para ver como é que tá bom? E o segundo aqui, olha, a gente tem um componente de vídeo que mostra aqui um vídeo da Sencha, que é justamente esse vídeo aqui, tá certo? Cadê?
é justamente esse vídeo aqui, o Getting Started, tá certo? Tem esse outro guia aqui, é o Building Your First App, que tem um pouco mais de detalhes, tá? Mas a gente vai passar por ele depois também para ver como é que fica aqui tudo certinho, tá certo? Então, é basicamente isso que ele faz. Ele vai ter duas tabs dessa, tá? Até esse aqui, por exemplo, isso aqui é um tab panel do Sencha Touch. Aqui tem uma aba, aqui tem outra e aqui tem outra, tá? Só que no caso dessa aplicação de Hello World, que a Cintia já gera automaticamente, ele vem só com essas duas tabs aqui. Então, por exemplo, a primeira tab vai vir aqui com o Home, tá? Que é esse ícone aqui, esse Home, e um outro aqui, ele tem um icon, um CSS de um icon de uma action, que é um outro tipo de ícone que a gente já vai ver, tá certo? Então é basicamente isso. Se a gente quiser ver agora, deixa eu fechar aqui, como é que funciona, como é que tá essa aplicação, então você abre aí o Safari ou o Chrome e a gente vai poder ver essa aplicação rodando aqui no browser, tá? Então é basicamente isso, tem essa mensagem aqui, se você quiser, você pode ver o código fonte daquele main, tá certo? E aqui tá aquele ícone de action, e você clica aqui, tem um vídeo que você pode ver, tá? Esse vídeo aqui, ele já usa a tag do HTML5, aquela tag vídeo, tá? Só por curiosidade para vocês. Então, o que você pode fazer? Sempre quando a gente está trabalhando com o Sencha Touch, a gente pode ver primeiro como é que fica a nossa aplicação no browser antes de precisar de emular. E uma coisa também, olha, vamos fazer aqui o refresh, é JavaScript, tá certo? Tudo é JavaScript, então para a gente debugar, a gente pode utilizar, por exemplo, o Developer Tools aqui do Chrome, tá certo? Então é JavaScript, fica muito mais fácil para a gente poder debugar. Se a gente for ver aqui, olha, ele é um pouquinho lento, tá? E aqui na parte de Network, que aqui ele não tá conseguindo carregar o vídeo, por isso que ele deu esse errozinho aqui. Mas tá vendo? Tem vários requests, olha quantos requests que tem. Vários, né? Foram 148 requests, 987.10k transferidos, tá? E aí deu uma média de 1 segundo e 77. O que a gente pode fazer, claro, essa aqui é a versão de desenvolvimento. Então, quando você está desenvolvendo, você vai estar com tudo aqui, tá certo? Uma coisa que ele vai fazer agora, tá vendo? Ele vai gerar aqui uma pasta de build, tá? Vamos fazer então um build para produção, tá? Vamos supor que você quer pegar essa mesma aplicação e quer deixar essa aplicação como web e mobile, ou seja, todo mundo que tem aí um smartphone vai poder, qualquer pessoa, tá? Vai poder acessar essa aplicação através de um browser do seu smartphone. Essa é uma opção que você tem, tá certo? Então, olha, para a gente fazer isso, a gente digita o seguinte comando: Sencha app, build e production, tá? A gente digitando isso aqui, ele vai gerar uma pastinha build aqui com o código já todo otimizado para a produção, tá? Então tá aqui, ele vai já pegar todas as dependências, vai colocar isso tudo no arquivo só, tá? Aqui a gente viu que ele tá gerando tudo, tá pegando um por um, arquivo por arquivo que ele precisa, e aqui, por exemplo, ele já vai concatenar tudo em um arquivo só, tá? Ele vai também gerar esse app cache, que também é uma outra coisa do HTML5 super legal, e isso faz com que quando você for fazer o load da sua aplicação, por exemplo, pela segunda, terceira vez, etc e tal, já fique bem mais rápido, tá certo? Então aqui a gente vai vir aqui ao build, production, e aqui tá tudo otimizado. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, build production. A gente vem aqui então e faz um blog, build production, e tá vendo que ele já vai bem mais rápido, tá? Da parte aqui de network. A gente tinha demorado
Aqui a gente tinha feito 148 requests, tá? Aqui ele fez apenas 12 requests. Ele transferiu 987K. Aqui ele transferiu 4K. E demorou 1,77 segundos. E aqui demorou 1,25 segundos. Então, ou seja, deu uma otimizada boa, tá? E olha como é bem mais rápido, tá? Vamos fazer aqui. Tá vendo? Demora um pouquinho e aqui também é bem mais rápido pra gente fazer, tá certo? Então, por exemplo, se você quiser fazer o deploy disso aqui agora no servidor para qualquer pessoa poder utilizar isso aqui, a gente faz o build para produção e joga tudo que tá dentro daquela pastinha de produção ali num web server para as pessoas poderem ter acesso. Agora, se a gente quiser, por exemplo, fazer o emulador, tá? A gente quiser emular, tem uma coisa bem bacana aqui nesse arquivo package.json, é o que a gente utiliza. Então aqui, por exemplo, a gente pode colocar um nome para aplicação. Vamos botar aqui blog, tá? Aqui para quem trabalha com Android, ele vai gerar todas as classes do Android nativas, tá? E aí você pode colocar aqui as classes. Então vou botar aqui, por exemplo, com.loiane.blog, tá? Aí tem a versão da aplicação, os ícones eu vou deixar tudo padrão mesmo da Cincha. Aqui, olha, esse carinha também faz muita diferença. Aqui quando a gente está testando, a gente deixa debug. Se a gente for depois fazer o build para jogar na App Store ou no Google Play, a gente põe release, tá? E aqui também, se a gente quer emular, a gente coloca aqui ou o iOS Emulator, que já vem por padrão. Se a gente quiser emular no Android também pode deixar aqui. Ou se a gente quiser jogar lá no App Store, põe iOS. Se quiser jogar no Google Play, põe iOS também. Aqui a gente pode dizer também quais são os devices que ele vai suportar. Por exemplo, eu quero só iPhone, eu quero só iPad. Né? iPhone para smartphone e iPad para tablets, ou universal, que vai ser suportado pelos dois. Aí aqui já vem a parte das certificações. Por exemplo, se você está desenvolvendo com Android e vai colocar no Google Play, que você tem que se cadastrar como desenvolvedor, etc e tal, você vai ganhar um arquivo de certificação, tá? A mesma coisa para quem desenvolve lá para Apple, tá? Aqui, inclusive, na parte de guias, tem aqui, olha, fazendo o empacotamento, tem várias coisas aqui que você usa, tá certo? Tem algumas dicas. Esses guias aqui da Cinch não estão completos, tá? Tem coisa que tá faltando, mas aí se você já fez uma aplicação nativa pro iOS ou pro Android, você já sabe as informações que você tem que colocar e é só colocar aqui no formato JSON, tá certo? O SDK do Android para sua máquina, eu já vou mudar aqui o meu também, tá certo? O nível da API do Android também, para quem já programa e já desenvolve para Android também já sabe o que é isso, tá certo? E aqui, quais são os formatos que a aplicação pode rodar, se é o Portrait, que é o retrato, que é cadê? Vamos ver aqui na Cinch, tem nos exemplos. Por exemplo, esse aqui está no formato Landscape e esse aqui está no formato retrato, né? O Portrait. E aí você pode colocar, dizer o que você quer também, tá certo? Então é basicamente isso. Vamos executar então aqui para o iOS Simulator, tá certo? Então aqui o que a gente precisa fazer é apenas pegar aquele comando Cinch App Build Production e trocar o Production por Native. E aí ele já vai fazer isso tudo pra gente, tá? A gente só precisa esperar. E aqui, ó, enquanto a gente espera, ele já vai automaticamente startar pra gente o emulador do iOS, tá certo? Então aqui ele já iniciou o iOS Simulator. Para a primeira vez pode demorar um pouquinho, tá? Para as próximas vezes é um pouco mais rápido. Então aqui ele já carregou, tá? E a gente espera aí.
Tá, e tá pronto aqui, viu que é bem mais rápido, tá? Porque ele já pega que ele faz, minifica, produção, etc e tal. E tá aqui, então, no nosso smartphone, tá? Então tem aquela mesma, cadê? Essa mesma aqui, olha, tá certo? E aqui também com o... Não tá disponível, aqui tá assim, a conexão, mas ele já vem aqui o vídeo também e já tem aqui, tá certo? Então se a gente vier aqui, por exemplo, olha, eu vou pegar essa outra aplicação aqui, olha, então se você fica, aperta, você pode fazer a mesma coisa aqui, ó, eu vou deletar essa aplicação aqui, tá? Uma outra aplicação que eu tinha feito aí de teste. Você pode aí fazer, tá? E tá tudo aqui no seu emulador. Se a gente der 2 cliques aqui, por exemplo, a gente pode abrir ela aqui de novo e tá tudo ok, tá certo? Então é uma aplicação nativa aí com a carinha do Sencha Touch no iOS, tá certo? Agora o que eu vou fazer, eu vou, tirei aqui, tá? O Android, ele é um pouquinho mais, chato, porque que acontece? Aqui nesse Native aqui, olha, tá vendo? Ele já gerou uma aplicação pra gente, um pouquinho grande, 5.6 megas, tá? Quase 6 megas. Só que o Android, ele reclama quando já tem alguma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer é deletar essa pasta aqui, porque o Android é mais enjoadinho, tá certo? Pra gente fazer com o Android, a gente só vai mudar... Pra gente fazer com Android, eu vou mudar aqui, olha. Cadê? Blá, blá, blá. Vou mudar aqui para iOS Simulator. E eu preciso colocar aqui também o diretório do SDK. Aqui, no meu, eu deixo dentro dessa pastinha aqui, olha, de desenvolvimento Android SDK. Então, eu vou copiar isso aqui. Tá? Vou colocar aqui. Eu vou colocar completo, tá, gente? Não vou botar o relativo, não. É o diretório completo mesmo. E tá aqui o SDK. Posso fechar aqui também. E vou colocar, por exemplo, eu vou fazer o deploy para o nível 8, tá? Se eu não me engano, é o Android 2.2, tá certo? Só que aí tem uma coisa, a gente já tá aqui, tá tudo ok, tá? A gente só precisa mudar isso daqui, Android Emulator, colocar o level da API e botar o SDK. Só tem uma coisa, o Android é meio enjoadinho, e aí ele precisa que você já tenha lá o AVD dele startado, tá? O Virtual Device Manager. Então eu vou usar o Eclipse aqui, porque eu tenho preguiça de fazer isso via linha de comando, tá? E já vou pegar aqui e vou dar um Start. Tá certo? E a gente espera, então, ele inicializar. Ele tem que estar inicializado para a gente poder rodar, tá certo? Senão, eu não sei como que isso funciona no Linux ou no Windows, tá? Eu não testei ainda, mas pelo menos aqui no Mac eu tenho que abrir ele e já deixar ele inicializado. E a gente espera mais um pouquinho até ele inicializar. E ele aqui já inicializou, tá certo? O que a gente vai fazer agora? Volta aqui no terminal, tá? E faz o mesmo. Então, deixa eu dar um clear primeiro para ficar melhor. Vou fazer o mesmo comando novamente pro Android, tá? A única coisa que eu mudei foi aqui no Package.json. Então, faço de novo e a gente espera aqui, ó. Ele também vai fazer, vai minificar tudo para ficar uma coisa mais otimizada. E a gente espera aí carregar aqui no Android. Isso pode demorar um pouquinho também, tá?
Então, ele já vai abrir aqui a aplicação. Tá, de vez em quando, uma coisa que, por exemplo, um outro erro também é que o SDK Tools da Sencha, ele só consegue fazer para level 7. Então, se você pegar um maior ou um diferente, maior que 7, ele vai dar esse erro aqui, tá? Mas não tem problema, você vai conseguir rodar aqui no seu emulator. Não precisa se preocupar com esse erro, tá? A gente espera que a Sencha acerte isso daqui e pegue exatamente o API level correto no próximo release. Então tá aqui a aplicação também, que a gente viu aqui, emulando no Android, é a mesma coisa que a gente pôde ver lá, né? A gente vem aqui também, tem o vídeo, tá? Se a gente voltar, eu não sei, ok. Se a gente voltar aqui, olha, a API tá aqui, olha. A aplicação tá aqui com o logo da Sencha, se a gente clicar ele consegue inicializar, etc e tal, tá certo? E aqui o que você pode fazer? Para Android, por exemplo, como a gente tá... Eu vou fechar aqui, tá, gente? A gente está utilizando aqui a parte de debug, e se a gente for voltar lá no Native, aqui agora, olha, você pode ver que para o Android ele gerou .apk. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar para Android, se você tiver um smartphone aí Android, você pode pegar esse .apk e jogar no seu smartphone lá naquele modo de debug, para você testar as aplicações, né? Então, você pode jogar esse APK no seu smartphone e ver isso rodando no seu smartphone ou no seu tablet Android. No caso do iOS, como ele também gera lá o app, como a gente viu, você também pode jogar aquele app no iTunes, você clica e arrasta para o iTunes e joga lá no seu iPad ou no seu iPhone ou no seu iPod. Só que não vai rodar, vai dar um erro quando você colocar, se você não fizer parte do programa de desenvolvedores da Apple, tá? Porque para iOS, para você conseguir rodar a sua aplicação no seu device, você precisa ser um desenvolvedor da Apple, e aí você precisa colocar o seu certificado, etc e tal, tá certo? Então aí fica aí como dica. Voltando aqui então para os slides, é isso que eu queria mostrar na aula de hoje para vocês. Acho que tinha muita gente curiosa já, né, e não poderia deixar essa aula mais para o final do curso, tá? E aí, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, olha, nesse Building Your First App, tá? E fazer esse guide aqui, olha, aí no caso é só copiar isso daqui, tá certo? Jogar na sua aplicação lá, tá? No seu código da aplicação, todo esse código aqui, tá certo? E aí nas próximas aulas, quando a gente for ver todos os componentes, etc e tal, a gente também vai emulando isso para vocês verem como é que fica também no iOS e no Android, tá certo? Bem, pessoal, é isso. Quem quiser entrar em contato tem aí, vocês podem acompanhar pelo feed do blog todas as aulas, pela página do Facebook no blog, pelo Twitter. Esse código eu vou jogar no GitHub, tá? Os vídeos vão estar no Vimeo e no YouTube. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima.